Fala. Porque Jesus falou que isso aqui, apesar de serem indicativos, indícios da volta dele, isso aqui ia acontecer durante toda a época. Ele mesmo falou, olha, vocês irão falar de guerras, rumores de guerras, mas isso não é o fim. Isso é apenas o princípio das dores. Não é o fim. Então, se não é o fim, quando eu vir guerras, terremotos, aquilo vai me lembrar que Jesus vai voltar, mas não vai me garantir que ele está voltando agora. Rodrigo, você está dando um nó na minha cabeça, que toda vez que eu dei estudo bíblico, a minha ênfase era em terremotos, essas coisas. Tudo bem, não é que você ensinou heresia, não. Isso está na Bíblia. Mas a ênfase da brevidade da volta dele não são esses eventos externos. Então a questão não é eu ficar olhando pela janela o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Vaticano, o que está acontecendo na Bolsa de Valores como indicativo. É lógico, você vai encontrar sermões meus na internet onde eu faço uma leitura sociológica do que está acontecendo no mundo agora e de maneira sociológica eu chego à conclusão que o mundo está realmente preparado agora para que o anticristo assuma o governo mundial. Eu tenho muitos indícios disso. Pela primeira vez, vou dar uns 2 ou 3 aqui para recapitular, mas você pode assistir esses sermões meus, estão aí no meu canal do YouTube, na Igreja Adventista, em algumas semanas de oração que eu fiz sobre o Apocalipse. Eu vou dar alguns sinais para vocês aqui, alguns indícios que me mostram que agora, mais do que nunca na história, o mundo está política e socialmente preparado para que Jesus volte nos próximos anos, no próximo decênio. Quer exemplos? Vamos lá. Sempre houve epidemias no mundo, mas pandemia, no sentido literal da palavra, é a primeira vez. Eu sei que alguém pode falar, Rodrigo, desculpa, fala bobagem, não, eu sou médico, há outras pandemias registradas na história, você não fala do que você não sabe. Com todo respeito, pandemia é a primeira vez, eu insisto, e vou explicar por quê. Eu já lecionei história, e a gente falava da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas, literalmente falando, não foi uma Primeira Guerra Mundial, porque nem todos os países do mundo estavam envolvidos. Nem a Segunda Guerra Mundial foi de fato mundial, apesar de ter esse título. Tá certo? Apesar de ter esse título. O Sudão não participou da Segunda Guerra Mundial. A Nigéria não participou da Segunda Guerra Mundial. O Nepal não participou da Segunda Guerra Mundial. A Índia não participou da Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial, aliás, ela foi ambientada na Europa. O Brasil mandou expedicionários para a Segunda Guerra Mundial, mas aqui não teve uma bomba que caiu aqui. Tem uma história mal contada de um navio que foi torpedeado lá em Recife, que acham que eram alemães, etc. Mas, de qualquer maneira, nenhum cidadão brasileiro teve que ter uma casa derrubada por uma bomba que caiu do céu. Então a Segunda Guerra Mundial não foi de fato mundial. E quando eu vou ao dicionário, eu descubro que a diferença de epidemia para pandemia é que a epidemia é regional, a pandemia é mundial. E pela primeira vez na história, eu tenho uma tragédia que é de fato mundial. Não houve um país que ficou sem usar máscara. Não houve um país que ficou numa situação confortável que dispensasse o uso da vacina ou dos remédios. O Irã está tendo a crise do Covid e a África do Sul também. E o Afeganistão também. E o Iraque também. E Israel também. Estados Unidos também. Luxemburgo também. Países ricos, países pobres, países inimigos. Todo mundo está aqui. O discurso é para todos. Agora a gente está falando assim, pois é, gente, o ebola que aconteceu lá na África. Não, eu estou falando do Covid que aconteceu na minha rua. E que o meu amigo que mora em Israel também está falando que lá em Israel agora parece que vão liberar o uso de máscaras a partir de amanhã. Ou seja, agora eu estou falando de uma pandemia literal. Segunda coisa que é característica desse mundo. Agora, pela primeira vez na história, está se desenhando uma ideia de uma economia mundial. Por mais que os de esquerda não gostem dos de direita, os de direita não apreciem os de esquerda, não gostem também, por mais que uns prefiram o presidente Trump, por mais que outros prefiram o Biden, por mais que alguns sejam católicos, outros protestantes, por mais que alguns sejam muçulmanos e outros judeus, não interessa. Ainda que o Irã queira odiar Israel e tenha o domínio do petróleo junto com a Arábia Saudita, não interessa. Ou o mundo unifica a economia dele ou vai rachar. Não é questão de quem gosta ou não gosta, não tem outro jeito. É o que tem.
Então, realmente, agora nós temos o caminho preparado para um governo único, mesmo que o de esquerda continue de esquerda, o de direita, o comunista continue comunista, o socialista socialista, o capitalista capitalista, o liberal capitalista, não interessa. Tem que ter uma agenda única. O mundo não suporta mais do jeito que está. O reset não é teoria da conspiração, o reset está para acontecer. Então, gente, eu olhando para o mundo, essa é a ênfase que eu dou nos sermões, o mundo tem realmente um cenário prontinho para que o anticristo previsto em Apocalipse 13 comece a atuar. Eu tenho certeza acadêmica disso, de estudo.